Queridos, como está as suas emoções? Quantas emoções você já viveu hoje durante o dia? Você não percebeu, mas você já viveu muitas emoções durante o dia hoje. Você acordou de um jeito, vai dormir de outro jeito. Você já oscilou. E hoje o tema está aqui: Deus restaura as nossas emoções positivas perdidas. Emoções, elas não são só negativas, elas também são positivas. Talvez você foi uma pessoa muito autoconfiante, uma pessoa alegre, uma pessoa para cima, uma pessoa contente com a vida, altruísta. Por algum motivo, a vida te machucou, te feriu, você não é a mesma pessoa. Algo mudou a sua vida, algo mudou a sua história, você não é a mesma pessoa. E alguns são capazes de dizer: eu não sou a mesma pessoa, eu mudei. Ah, mas por que você mudou? Ah, porque eu passei por este problema, depois que eu passei por isto, eu mudei. Passei por uma situação difícil, essa situação mudou a minha história, mudou a minha vida. Outras pessoas que estão hoje à noite aqui estão dizendo: não, pastor, eu continuo. O que eu quero é manter essas emoções positivas da minha vida. Eu quero convidar vocês para o texto que eu pedi aqui, que é Juízes capítulo 6, porque eu quero trabalhar com vocês um texto. Eu disse na terça próxima passada que eu tinha dois personagens. Um personagem que eu ministrei foi Jabes, e o personagem que eu vou ministrar hoje é Gideão. E eu quero esse texto aqui no painel, por favor, Juízes capítulo 6, que eu quero trabalhar com os irmãos esse texto e mostrar como é que Deus faz isso conosco, como é que Deus trabalha com as nossas emoções. Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós somos a Jesus porque estamos carregados, e nós somos a Jesus porque estamos pesados, e nós somos a Jesus porque estamos assim tão entristecidos, nós somos a Jesus porque não superamos as nossas dificuldades. Em Juízes capítulo 6, que é o texto que vamos trabalhar, fala de um homem chamado Gideão. Esse personagem bíblico foi um líder na sua época, foi um juiz. Vocês sabem que o livro de Juízes, ele é intercalado por vários juízes, crise e vitória. Juízes, então, compara muito com a nossa vida. É assim também, você está em alta, depois está em baixa, depois está em alta. A vida não é linear. É aí onde pega para muita gente. A vida não é linear. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, outra hora você está no meio, você está no vale, você está na montanha. E aí que onde você tem que ter maturidade para você lidar com isso na sua vida. E o livro de Juízes trata exatamente sobre isso, e eu começo a história hoje, analisando esse texto, Juízes capítulo 6, mostrando para os irmãos como foi que Deus trabalhou na vida deste homem chamado Gideão, e aí eu preciso que você preste bastante atenção. Olha o que diz o versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2, leiam comigo, 1, 2, 3. Dominaram Israel. Duas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia diz que os israelitas foram dominados. Gideão estava ali. Eles foram dominados, controlados. Ele estava sob domínio e sob controle. Dominou geral. Gideão era um israelita e ele estava ali. Primeira coisa, ele estava dominado por um opressor. Ele estava dominado porque eles se tornaram escravos dos midianitas. A segunda coisa que nesse texto mostra é que por causa do domínio, eles fizeram esconderijos para eles. Esconderijos nas montanhas, nos vales. Duas coisas importantes. Quando nós somos dominados por uma situação emocional violenta, de pavor, de medo, de dúvida, de incertezas, nós construímos esconderijos também para a nossa alma. Quando nós somos dominados por situações adversas, nós fugimos, e algumas vezes fugimos de nós mesmos. Fugimos de outras pessoas e fugimos de todo mundo. Algumas vezes as pessoas querem fugir da sua própria existência. Aqui, queridos, era um domínio opressor, político, administrativo. Eles estavam sob domínio, e a Bíblia diz que onde eles plantavam, os midianitas arrancavam tudo, devoravam tudo. Então eles estavam sob domínio. Aí que está o grande problema, é quando uma emoção te domina. E a emoção para nos dominar é muito fácil. Algumas vezes nós perdemos o controle, o equilíbrio, e perdemos o equilíbrio. Algumas pessoas, ao perderem o equilíbrio, elas falam o que não querem, por causa de uma emoção forte.
Elas dizem o que a mente reproduziu, um sentimento que você está sentindo, mas não era o que você queria. Por isso que antes de falar as coisas sob domínio de uma emoção, conte até 10 e não abra a boca para falar besteira. Aí é o grande problema, é a falta do equilíbrio, domínio próprio, que é Gálatas 5:22 também, que eu estou ministrando, o fruto do Espírito. A maioria das pessoas cristãs, eu estou falando para cristão, é lamentável que elas também são dominadas como Gideão estava dominado. Gideão estava sob pavor, sob domínio, sob dúvida, sob controle dos medianitas. E lamentavelmente a nossa vida também é assim. Nós somos dominados por situações, por sentimentos, por emoções e por circunstâncias. Algumas vezes nos vemos absolutamente tomados por emoções e controlados por elas. E a partir daí, nós vamos construir esconderijos. Foi exatamente isso que Gideão fez. Ele deixou de existir. Eles não tinham vida própria. Eles fugiam, eles corriam. Eles iam para o esconderijo, para outro esconderijo, para outro esconderijo. Existem pessoas que vivem fugindo de si próprias, correndo de si. Algumas fugindo de Deus, outras fugindo de pessoas, e algumas fugindo de si mesma. Correndo, fugindo. Gideão não sabia para onde ir. Existem pessoas que fogem das suas próprias emoções. Para onde eu vou? Estão como perdidos no deserto. Eu li umas frases de um professor chamado Demerval Moreno. Essa frase não é minha, essas frases não são minhas, mas eu queria repetir, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: todo homem tem seus medos e seus segredos, suas mentiras, suas saídas, suas zonas nebulosas, estratégias, meio de escapar, de sobreviver. Portanto, cuidado ao acuar um homem que parece frágil, amedrontado, desprotegido. Ele pode sacar das gavetas e esconderijos da alma armas que talvez você não desconheça, que nunca imaginou existir e que jamais pensou caber no íntimo de uma pessoa boa. Você já ouviu a expressão que você não pode acuar um leão? Se você colocar um leão no canto, você acuar esse leão, ele vai querer escapar. Nunca deixe uma pessoa sem saída, porque ela vai encontrar uma saída. E nós também somos assim. Quando nós somos acuados por situações, por circunstâncias, nós também vamos buscar escapes, e nós queremos escapar, nós queremos sair. É aí onde nós construímos os nossos esconderijos. Aí é onde nós escondemos. E algumas vezes não sabemos quem somos mais, de tantos esconderijos. Autoconhecimento é uma dádiva perfeita. O problema é que as pessoas não se conhecem. Se eu pedisse para você resumir numa página de papel quem é você, o que você escreveria de você? Qual o relato que você faria da sua vida e de você? Quem é você? O que você escreveria? O problema das pessoas é que as pessoas não se conhecem. Algumas vezes você se surpreende até com as suas próprias reações. E aí, nesse esconderijo, que nós construímos as nossas verdades e as nossas certezas. E aí que nós construímos os nossos escapes. E as pessoas escondidas, acuadas, elas constroem para si frases de efeitos, sentimentos, que muitas vezes perdura a vida inteira. Você não admite que é medíocre. Você não admite que é medíocre. Vai colocar a culpa em todos e tudo. Mas você não é capaz de dizer: eu sou uma pessoa medíocre e eu preciso mudar a minha vida. É muito fácil você jogar a culpa para alguém. E nesses esconderijos que nós construímos, nós escondemos a nossa própria natureza e aquilo que somos, porque é mais conveniente. É mais conveniente. Se eu não posso alcançar a altura, é mais conveniente eu falar: eu não cresci. Paciência. Bem que eu queria crescer, eu tentei crescer, mas não consegui. Fazer o quê? Já disse para vocês, quando eu tinha 12 anos, me falaram: se você ficar de pendurado 10 minutos por dia, você cresce. Meu pai me via de pendurado no alpendre, que morava em casa de madeira. O que você está fazendo, menino? Estou crescendo, pai. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Tudo bem. É fácil para mim. É fácil para mim. Eu vou fazer uma ilustração que eu já fiz. Me dê uma cadeira aqui, por favor. Me dê uma cadeira aqui. O César é maior do que eu, não? Fica aqui, César. O César é maior do que eu, não? Irmão, vocês não sabem falar? Ou vocês estão em dúvida? Estão com dúvida? Não sabia que eu era tão grande assim. César é maior do que eu, irmão? Levante a mão aí, César. Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu, que humilhação, irmão. Balança a mão aí, César. Balança, oh, Jesus. Podia ser assim também, meu Deus. E é muito fácil, queridos, eu ficar reclamando. Fica com a mão erguida, por favor.
É muito fácil eu ficar reclamando e dizendo: eu não posso alcançar onde o César alcança porque eu sou baixo. O César cresceu mais do que eu, mas eu não me importo com isso, que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos e os melhores venenos também. Muito bem, César, você é maior do que eu, mas eu tenho alternativas para ficar maior que você. Por que eu vou ficar reclamando se eu posso dar um jeito? Se eu posso dar uma resposta? Se eu posso encontrar uma situação que mude a minha realidade? O que eu não posso é ficar: o César é maior do que eu. Paciência, ele teve a oportunidade, comeu mais do que eu, e come até mais hoje, e cresceu. Mas eu vou arrumar alternativas, eu vou sair do esconderijo. É isto que Deus fez com este homem chamado Gideão. Deus tirou Gideão do esconderijo e disse: vou fazer você maior do que os midianitas. Vou fazer você crescer. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí. Quantos querem crescer mais aqui? Crescer em tudo. Crescer em tudo. Não, na altura você não vai conseguir. Eu não vou conseguir mais. Eu já desisti, eu vou diminuir agora. Mas eu tenho muito mais para crescer em outras áreas. Você pode crescer em outras áreas na sua vida. Você pode crescer em outras áreas. Você pode crescer na área profissional. Você pode crescer na área intelectual. Você pode crescer na área espiritual. Você pode crescer na área financeira. Quantos querem crescer aí hoje? Quantos querem crescer? Então você vai dizer: Deus me espicha. Vamos lá, 1, 2, 3, fala. Não, fala mais bonito. Deus me espicha. É espicha mesmo? Sei lá, esticar, espichar. Olha bem aqui, queridos. Quando Deus foi falar com este homem chamado Gideão, Deus já o encontrou com histórico de vida pregressa. Veja tudo, nós vamos mostrar aqui, estou trabalhando com texto, hoje é para isso. Veja quais são as explicações que Gideão dá. Ele diz da vida pregressa dele. Ele diz da história dele. Ei, você não é uma página em branco, você tem uma história. Você tem uma história. Você não é uma página em branco. Quando ele nos pega com histórico. E eu lembrei do negócio aqui, tem pessoas que não casam e ficam justificando que não casa, porque não casa, porque não casa. Eu não casei ainda porque não encontrei, não encontrou não, tu já encontrou demais. Você é que não está querendo casar. Fica com essa desculpa que não casa. Certo? Já encontrou demais, já encontrou demais. Primeiro está com muito luxo. E hoje não é tempo para isso. Mas veja, o histórico da vida de Gideão construiu aquele homem. Construiu aquela pessoa. Ei, eu sou o que eu já vivi. Nós não somos uma página em branco. Cada dia nós escrevemos. O problema é lidar, meus irmãos, com essa página escrita. Este é o grande problema. E de vez em quando você vai lá, eu quero dar uma lida aqui, como é que é? Eu vou fazer uma revisita ao meu diário. Aliás, tem pessoas que têm diário. Eu acho isso horrível. Horrível. Diário. Ficar escrevendo, aí escreve lá. Hoje eu chorei eternamente, profundamente, porque eu fui ferido, porque me falaram isso. Meu querido, deleta isto, por favor. Por que você vai revisitar o seu diário de 1820? Meu Deus, em 1820, o que aconteceu comigo? Ai, Jesus, vai doer de novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem jeito de apagar. Escute bem aqui. Vocês estão lembrados quando Paulo pediu para Deus tirar o espinho da carne dele? E Deus disse: não tiro, porque não tem como tirar. Não vem com essa história que Deus vai apagar, que não vai apagar nada. Ele vai te fazer superar. Mas está escrito. Se você quiser, você vai revisitar. Eu que não sou trouxa, eu não vou lá. Eu quero daqui para frente. Eu vou daqui para frente. Não sou otário. Tem cara, mas não sou. Não vou lá, não vou revisitar lá. Meu negócio é daqui para frente. Gideão tinha uma história de vida. Como Deus trabalha com a nossa mente. É muito interessante. Hoje nós vamos ler mais ou menos uns 14 versículos sobre a mente. Já que você não lê Bíblia, vai ler na terça-feira. Hoje nós vamos fazer o bombardeamento. Alguma coisa assim. Vamos bombardear hoje com a palavra. Só sobre a mente. Mente. Tem uma palavra muito moderna agora, chamada mindset, em inglês. Falo inglês muito bem. Mind é mente, set é configuração. Hoje estão usando muito isso. Qual é o seu mindset? Sabe o que é isso? A nossa mente é como um computador, como se fosse um software.
É uma programação de como você vê aquela situação. Interessante que a gente vê totalmente diferente. Eu posso pegar aqui o Nix e o Hélio, colocar aqui na frente e perguntar: Hélio, como é que você está vendo o culto hoje? O Hélio pode estar dizendo: olha, o culto hoje está fantástico, eu estou gostando demais, está muito bacana, está maravilhoso. E o Nixon, eu perguntar, o Nixon fala assim: não, hoje não estou gostando muito não, que está mexendo nas minhas emoções, mexendo nas minhas feridas e tal. O que é um mindset? Exatamente isso, é a configuração, é a programação que afeta o seu comportamento e o seu pensamento. Como é que você vê o mundo, como é que você vê as situações. Cada um vê o mundo diferente aqui, de acordo com a sua formatação. Como é que você formatou a sua mente, você vai ver as coisas. Isso não é de agora, é de uma vida pregressa, que você vai construindo na sua vida, vai construindo na sua vida. Aqui nós temos um homem que a situação do momento configurou ele de uma forma. E Deus vem e diz: Gideão, eu vou mudar essa configuração. Eu vou mudar o mindset teu agora. Vou mudar a sua configuração. Você está configurado para ver fraqueza, derrota, miséria, pobreza, dúvida. Eu vou configurar você para você ver vitória, grandeza, poder, autoridade. Só isso que Deus trabalha conosco. É por isso que você tem Bíblia. É por isso que a palavra trabalha conosco. Deus muda a nossa configuração. Eu acho interessante, querido, eu estava conversando hoje com o Alexandre lá em casa, e falando exatamente sobre isso. Como é que as pessoas querem mudar a sua vida só num toque emocional ou num toque motivacional. Não é assim, queridos. Por isso eu estou mesclando aqui com a palavra e trazendo para vocês Bíblia, palavra, porque eu creio é na palavra, eu acredito é na palavra. Eu sei que através da motivação você pode se abrir e o Espírito Santo entrar, Deus entrar na sua vida, Deus entrar na sua história. Eu mudei a minha vida quando eu tinha 22 anos de idade. Eu mudei a minha história por completo. Mudei aonde? Mudei só aqui, não mudei com outro livro, só mudei com a palavra. Isso em 1800 e alguma coisa não tinha essas coisas, mindset, esses negócios, não tinha. Mudei com a palavra, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, só isso e acabou, mais nada. Você muda a sua configuração, você muda, você deleta o que não presta e muda. É isso que Deus quer fazer. A nossa mente, ela aprende informações e cria padrões de comportamentos na nossa vida. E Deus conhece a nossa mente. Ninguém conhece a nossa mente melhor do que Deus. Ele sabe como é que ela funciona. E vou dizer um negócio para você: a mente humana é fantástica. E eu gosto de uma coisa, irmão, fantástica. Eu adoro Deus por muitas razões, mas esta eu gosto demais. É porque Deus me configurou e configurou você com uma mente que ninguém entra. Isso eu acho fantástico. Deus é muito soberano. Ninguém entra na sua mente. Não vem com, nem o diabo entra na sua mente, nem Satanás domina a sua mente. Não entra. Deus fez algo perfeito. Só quem mexe na sua mente é você. E se você permitir, Deus vai te dar condições para você mudar essa configuração da sua mente com inteligência e sabedoria. É fantástico isso, fantástico. É fantástico isso. Eu leio muito, eu gosto de ler, eu sou pesquisador, gosto de ler e tenho uma facilidade de interpretação rapidinha e leio. E eu já li muito sobre neurociência. E a neurociência fala que a mente, ela aprende por duas motivações. Ela aprende por situações emocionais marcantes e por repetição. Sabe que repetição é uma coisa interessante. A minha filha, por exemplo, a Viviane, vai escrever no smartphone ali, e dura que coloca aquelas unhas grandes ali. O que é isso? Repetição, repetição, repetição. Situações emocionais marcantes. Todos nós que vivemos uma situação emocional marcante, aquilo configura a nossa mente. A mente, para te proteger, todas as vezes que você for revisitar isto, ou viver uma situação semelhante, ela vai se armar para te proteger. Mas ela aprende através de emoções fortes, situações fortes, e aprende também pela repetição. Eu vou mostrar para vocês que Deus usou exatamente isso com Gideão. Isso não é nada de agora, é de quem criou a mente, é de quem configurou a mente. Foi Ele quem fez isso. Você tem mente, você pensa,
Tudo que o nosso comportamento é direcionado por ela. Porque ela aprende, nós mandamos informações, nós lemos, nós observamos, nós olhamos as coisas. Nós somos uma esponja, nós percebemos as coisas. A emoção mais importante que governa as pessoas é a confiança. A confiança é como um braço que te guia. E é uma emoção que leva você a tomar decisões para recuar, para avançar. É a confiança. E eu pensando hoje à tarde sobre isso, estava imaginando como é que Deus conhece nós perfeitamente. Se você for olhar para a Bíblia e como é que Deus se relaciona conosco, Ele se relaciona pela confiança. Tem um provérbio que eu gosto muito que diz que confiança não se exige, confiança se adquire. Você não pode virar para mim e dizer confie em mim, não. Eu tenho que adquirir a sua confiança. Eu tenho dito que confiança se adquire comendo sal junto. Depois que você comer um saco de sal, aí você vai dizer, eu posso confiar. E um saco de sal não come de uma vez só. Você vai comendo de pitadas. É de lances, é de histórias, é de momentos. São momentos na sua vida. E o nosso relacionamento com Deus não é diferente, com as pessoas não é diferente, e comigo não é diferente. Confiança. Eu posso confiar, não posso confiar, posso confiar, não posso confiar. E veja o que é que Deus fez com Gideão. Olha o que Deus fez com Gideão. Vamos começar aqui, versículo 12. Diz o texto, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o que Deus disse? Diga comigo, me ajuda a pregar. Por que Deus disse isto para Gideão? Poderoso guerreiro. Porque Deus queria contrariar, confrontar na vida de Gideão a atual realidade que ele vivia por causa da sua vida pregressa e do seu histórico de vida. Como é que Deus chega para um cidadão escondido no lagar, medroso, covarde, correndo, fugindo? E Deus chega e diz, poderoso guerreiro. Será que Deus está equivocado? O que é que Deus queria? O que é que Deus queria? Deus queria o quê? Mudar o mindset. O que é que Deus queria? Deus queria mudar a configuração. Só isto. Deus digitou uma tecla lá, né, mocinho? Você que mexe com esse negócio? Uma tecla lá e disse, manda para cá. Ei, mas por que o senhor chega e diz, poderoso guerreiro? Primeiro que ele não era guerreiro. Segundo que ele não era poderoso. Terceiro que ele estava no seu esconderijo. Quarto porque ele estava com medo. Quinto, ele estava cheio de dúvidas. Sexto, ele estava assustado. Sétimo, ele sabia que ele era pequeno, que ele não era nada. Aí Deus vem e diz, poderoso guerreiro. Deus trouxe uma informação para Gideão, que Gideão não conhecia. Ei, mas eu sou um poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Olha o versículo 13. Vamos lá, versículo 13. Leia comigo. O que ele responde? Ei, Gideão tinha explicação para dar? Tinha, olha aqui ele explicando. Qual foi a reação dele? Este era o mundo de Gideão. O mundo da reclamação. O mundo das explicações inexplicáveis. O mundo da culpa transferida. O mundo, não, o senhor sabe por que eu estou assim? Eu estou assim por causa disso, por causa daquilo. Porque a minha vida é assim, porque a minha família é assim, porque eu nasci assim, porque eu não sei o quê. Olha o que ele está dizendo. Ele ainda acusou e disse assim, olha, onde é que está todas as suas maravilhas, aqueles milagres que o senhor fez, aqueles negócios todos, onde é que veio? Eu não consigo enxergar, e o senhor vem me chamar de poderoso. Olha como é que ele estava com a mente dominada, controlada, limitada, ele não conseguia ver. Talvez você tenha dado tantas explicações para você, ou para Deus, e dizendo, olha, é por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí Deus diz, mas você é varão valoroso, eu vejo você assim, eu quero que você se enxergue assim, eu quero mudar a sua configuração, eu quero que você veja assim, eu quero trabalhar na sua mente, eu quero trabalhar em você. Você primeiro precisa se enxergar diferente, para que eu possa fazer diferente na sua história e na sua vida. Você tem tantas razões para dizer, você tem tantas explicações.
Você tem tantos motivos. Se você procurar na sua vida, você vai achar tanta coisa ruim. E vai dizer, não, é porque no passado aconteceu isso, no passado aconteceu isso, na minha família, não, eu sou pobre por causa disso, eu sou ruim por causa disso, eu tenho essa natureza desse jeito, nasci assim, vou morrer assim, não tem mais jeito para mim, e tem jeito, eu puxei meu pai, puxei minha mãe, olha, tudo, eu não estou vendo nada. Se estão dizendo que o Senhor está fazendo maravilha, eu não estou enxergando, mas Deus te trouxe hoje aqui, é para mudar a sua configuração, é para trabalhar na sua mente, mudar a sua história de vida. Vamos para o versículo de número 14. Aí Gideão explica, versículo 14, leiam comigo, 1, 2, 3. Você tem razão, Gideão, porque você tem tido uma vida difícil, e você está sobre opressão dos midianitas, e você tem toda a razão. Se fosse outra história de vida, você seria diferente. Olha, meus irmãos, a minha Bíblia está diferente? Não? O que está dizendo ali? Leia comigo, vamos ver. Meu Deus do céu, o que é isso? Espera aí, que força! Ei, o cara acabou de reclamar agora. Acabou de colocar a culpa até em Deus agora. E Deus não aceitou isso. Deus disse, não, eu vim para mudar a sua configuração. Vou mudar a sua configuração, sim. Vai nesta tua força. Desculpe, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando. Configura isso, cara. Põe isso na cabeça. Põe na cachola. Deixa entrar na mente. Para com isso. Você não é medíocre. Eu estou trabalhando na sua mente. Estou mudando a sua configuração. Pensa nisto. Vai nessa tua força. Irmãos, Deus consegue garimpar. Deus consegue garimpar aonde nós não garimpamos. Deus consegue ir lá. Deus consegue ir na profundidade do nosso ser. Ninguém nos conhece melhor do que Deus. Então não teme com Deus e não discuta com Deus. Se Deus falou que você é, aceite. Mesmo que você ache que não é, diga, tá bom, Deus. Então o Senhor está dizendo que eu sou. Então tem pessoas como Gideão, fica discutindo com Deus. Por que você acha que eu sou? Eu não sou. Eu acho que você é porque eu te conheço, eu te formei, te criei, desde o ventre da tua mãe, foi eu que te configurei. Você está só contaminado por vírus. Só uns vírus que entraram na tua configuração aí. Vamos fazer uma nova configuração. Vamos colocar um antivírus em você e vou mudar a tua história. Eu te conheço, sei quem é você, conheço o teu potencial, sei que você pode. Você não é o que você pensa, você é muito mais do que você imagina, porque eu conheço você, foi eu que te configurei, foi eu que montei você, foi eu que te criei, e você não quer aceitar o que Deus está dizendo para você. Eu vou até pedalar aqui. Você quer ser o que Deus pensa de você? Ou você quer ser o que você pensa de você? Quantos querem ser o que Deus pensa sobre você? Então diga comigo, Deus, tu me conheces e sabe quem sou eu. Me faz chegar lá, Deus. Então não teme com Deus, não discuta com Deus. Não fica, Deus, o senhor não fica discutindo com Deus. Se curva para Deus. Deus não. Deus encarou Gideão e disse, não, eu vou restaurar você. Eu vou trazer você de volta. Eu vou mudar a sua configuração. Olha o que diz o versículo 15. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Irmão, quando eu vejo que eu dou vontade de pegar Gideão pelo colarinho, balançar, sacudir, isso o medíocre. Tem explicação, cara, não dá. Você não está entendendo que não dá para você ficar discutindo com quem te conhece? Não dá para ficar discutindo com quem te conhece. O que você vem com desculpa? Olha o versículo 16 agora, coloque aí na tela, por favor, versículo 16, bem forte, 1, 2, 3, meu Deus do céu, que é isso? Você leu o que eu li aqui? Você leu isso aqui? Olha o que Deus diz para ele, vamos de novo, 1, 2, 3, espera um pouquinho. E você o quê? E você o quê? Como se fosse o quê? Se eu ouço isso de Deus, meu irmão, eu estaria lá, ó. Maravilha, que bom. Eu vou fazer tudo isto. Ó, é igual aquele efeito dominó. Toca num, cai todos. Veja, queridos, como é que Deus muda a configuração. Como é que Deus confronta as certezas
as incertezas de Gideão trabalhando na mente dele, Deus contraria, Deus diz, não é assim. Você tem que pensar diferente, meu amigo, você tem que pensar diferente, você tem que pensar. Domingo passado, eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, e como é que foi que eu comecei a mensagem? Comecei a mensagem falando que ela estava no quartinho dos fundos da casa dela, e a Bíblia diz assim, e ela pensou, e ela trouxe à mente, se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Mente, ela trabalhou a mente. Talvez você não leu nenhum livro de Augusto Cury. Ele tem um livro fantástico sobre a inteligência emocional de Jesus. É fantástico esse livro. Como é que ele mergulha na inteligência de Jesus. Jesus, todos os líderes do mundo, de antigamente e de hoje, concordam que Jesus foi o líder que mais falou nas emoções das pessoas. Jesus conhecia a linguagem do coração. Se você for ver Jesus trabalhando na vida das pessoas, você vai ver que ele trabalha nas emoções das pessoas. Tocar, ele conseguia penetrar, ele conseguia falar. Ele teve uma inteligência sem igual, uma inteligência sem comparação. E Augusto Cury trabalha esse tema nos seus livros, mais do que um livro sobre isto, e ele trabalha de forma fantástica, mostrando exatamente que o mundo todo até desistiu de querer entender Jesus, a inteligência de Jesus. Hoje os homens chamam de inteligência emocional, nós chamamos de sabedoria. Interessante que Deus confronta e dá confiança para Gideão. Tudo que você precisa na vida é confiança. Tudo que você precisa na vida é confiança. Você já ouviu falar de uma estratégia de guerra que a melhor arma, o nosso coronel aí, como é que é? A melhor arma, o que é? É o ataque. Treinamento difícil, combate fácil. Confiança. Vocês estão vendo o César desse tamanho? Vocês pensam que eu tenho medo dele? Quem acha que eu tenho medo do César? Mas tu acha? Vocês acham que eu não dou conta de peitar o César? Com um grito eu faço ele correr. Mas é o grito de autoridade. Não, mas quantos conheceram o Sidney aqui? O Sidney, aquele negão, o Sidney. Quantos conheceram? Conheceram aqui? Pois é. Eu tinha 19 anos e eu tentei pegar ele para brigar. Graças a Deus ele não encarou. Confiança! Veja o que Deus fez com Gideão. Você conhece a história? Não foi que Deus trabalhou na vida de Gideão para restaurá-lo e mudar a sua configuração? Confiança. Quando você confia numa situação que você está enfrentando, você dá conta. Você dá conta. Deus trabalha em você para isto. Confiança. Quando você não confia, o medo toma conta de você. Pavor toma conta de você. O que foi que Deus fez com Gideão? Disse, olha, sai gritando por aí e chama soldados para a guerra, que nós vamos vencer os midianitas. Mas o que foi que Deus disse naquele texto? Você vencerá os midianitas, você vai derrotá-lo como se fosse um só homem. O que Gideão fez? Saiu correndo, gritando, mandou WhatsApp, mandou Facebook, mandou Twitter, mandou tudo. Disse, olha, onde tem homens de guerra, homem valente, homem não sei o quê, vem para cá que nós vamos ganhar os midianitas. Quantos vieram? Não sabe Bíblia, né, irmão? Ah, tá bom, né? 32 mil homens. Imagina 32 mil homens, como é que é um exército violento. E Gideão está, maravilha. Deus é verdadeiro, ele falou que eu vou derrotar mesmo, vou derrotar. Com 32 homens não vai dar nem pro cheiro, isso vai ser fichinha, isso é mole para mim, 32 homens. Aí Deus bate no ombro e diz, Gideão, sim senhor, grita aí, covardes e medrosos, batem em retirada. Tá bom, o senhor quer? Covardes e medrosos, podem ir embora, porque Deus vai nos dar vitória. Quantos foram embora? Quantos? Você não conhece Bíblia, né, irmão? Vai ter que ler mais Bíblia. 22 mil homens. Está provado que tem mais homem covarde e medroso do que valente. Está provado. Tinha 32 mil, foram 22 mil embora. Só sobraram os baixinhos, 10 mil. A Bíblia não diz, mas eu estou dizendo. Estou acrescentando. Certo? Os grandes foram embora. Muito bem. Sobraram quanto? 10 mil. Gideão olhou 10 mil. Maravilha, com 10 mil é moleza. 10 mil está tudo bem. Aí Deus disse, Gideão, vem aqui conversar comigo um pouquinho. O que foi? Desses 10 mil, seguinte, eu queria que você levasse eles para um braço do mar ali, do lago lá. Coloque eles para beber água, cara. Mas que estratégia é esta? Olha como é que Deus é inteligente, irmão. Que ser fantástico, maravilhoso. Manda eles beber água. Vamos lá beber água. Sim, senhor, vou mandar beber água. Ei, todo mundo bebendo água aí, vamos lá. Que nós vamos sair para a batalha. Aí uns chegaram,
Dobraram o joelho, vou ver se eu dou conta. Dobraram o joelho, meteram a boca na água. Outros pegaram a água aqui assim, foram bebendo. Aí Deus começou a contar. Aqueles que dobraram os joelhos, Gideão, põe para a esquerda, sempre da esquerda. E aqueles que pegaram a água com a mão, com a cabeça erguida, põe da direita. Tá bom, Gideão? Tá bom. Quantos foram para a direita? Quantos? 300. Quantos foram para a esquerda? É só fazer a conta. 10 mil menos 300, 9.700. Não sabe fazer matemática, gente? 9.700. Muito bem. Você contaria com quem? Com 9.700 ou com 300? Não vem porque você conhece Bíblia, não vem querer dizer para mim assim, eu contaria com os 300. Eu não contaria com 300. Não sou trouxa. Eu não sou trouxa. Não contaria com 300. Por que não vou contar com 300? Quero saber de 300 homens. Você tem 9.700. Por que eu vou ficar com 300? Você também não faria isso. Não vem conversa fiada para mim não, que o teu mindset já ia dizer para você, 9.700 é mais do que 300. Deus vira para os 9.700 e diz, glória a Deus, maravilha, com vocês eu vou vencer. Então naquele Deus bate no ombro dele e diz, Gideão, sim senhor, para o outro lado. Como é que é? Para o outro lado. Manda os 9.700 para casa, cuidar das mulherzinhas dele lá, que não vai dar para ele. Era tudo grande, tudo alto. Ei, Gideão, vira para os 300. Eu imagino, irmão, que eram uns anõezinhos lá, tudo aí pequeno. A Bíblia não diz isto, por favor, não estou. A Bíblia não diz isso, não, só eu que estou pensando. Mente é para pensar. Eu imagino que os valentes, quando você vê num galinheiro, um ganizé e um galo daquele maior, qual que é mais bravo? Qual que é o primeiro que corre? Ganizé. Muito bem. Veja bem, 300 ali, 300. Aí Gideão, olha e diz, mas os 300. Interessante. Como é que Deus trabalha com a confiança? Por isso, irmão, que nós somos, a Bíblia diz, se você for olhar na Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento que o Espírito Santo não tinha descido para morar conosco, para habitar em nós. A Bíblia diz assim, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aí eles ficavam valentes, cheios de confiança, acreditando que enfrentar o Golias. O que fez Davi enfrentar o Golias? Você vem a mim com lança, com espada, com pajem de arma, e tu, eu vou em você, em nome do Senhor dos Exércitos. Confiança, eu vou vencer você na confiança, eu vou partir para cima de você na confiança, na confiança, na confiança, na confiança. Quantos conheceram aquele lutador de boxe chamado Tyson? Mike Tyson. Quantos conheceram aqui Mike Tyson? Mike Tyson nunca havia perdido uma batalha, porque nunca encarou o adversário com medo. A primeira vez que ele foi encarar um adversário com medo, ele perdeu. Você não era grande. Você, Holyfield, é nada. Olha o tamanho do Tyson. Se você assistir aquela luta, você vai ver que a personagem Mike Tyson agiu diferente. Eu era fã dele, nas lutas dele. Veja, todas as vezes Mike Tyson pegava o adversário, encarava no olho, não tirava o olho dos olhos do adversário. O adversário já ficava com medo só com o olhar de Mike Tyson. A última luta, quando ele perdeu, que mordeu a orelha do cidadão, covardemente. É isso mesmo, Holyfield. Mike Tyson não começou a luta como ele sempre começou. Ele transferiu a incerteza. O grande problema nosso é que se nós não confiamos em nós, vamos confiar no que Deus falou para Gideão. Eu estarei com você e você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Com Deus funciona, 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 com Deus funciona. Quantos podem adorá-lo aqui? Com Deus funciona. Se você trouxer Deus, Ele vai produzir o quê? Confiança na sua vida e na sua história. Confiança, 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 confiança. Já contei para vocês, quando eu fui expulsar um dos primeiros demônios da minha vida, eu era aluno do Instituto Bíblico e achava que demônio se expulsava com grito. E eu gostava muito de pregar, jovem ainda, muito empolgado, gostando de pregar e tal. E eu já ia para o culto com a minha Bíblia marcada, porque não tinha pregador, eu sabia, o pastor gostava de me ouvir pregar. Falei, hoje eu vou ser o pregador da noite, marcado tudo direitinho. Fui para lá, sentei no púlpito, fiquei só esperando a hora. De repente entrou a irmã Esté, esposa do pastor, fez assim para mim. Aí eu cheguei no canto do púlpito, olhei para ela e disse, irmã Esté. Ela disse, irmão Ronaldo, tem um endemoniado ali, o templo era em cima e tinha um porão.
tem um endemoniado no porão, pedindo para o senhor ir lá. Aí eu pensei, meu Deus, se eu for lá, vou perder a pregação, o pastor não vai me chamar. Mas é um demônio, irmã? É um demônio. Falei, tá bom, eu vou lá expulsar e volto. Não tem problema não, eu vou lá expulsar e volto. Deixei a Bíblia lá, vou correndo expulsar, porque eu quero pregar hoje. Aquela igreja você conhece, da Betarantino, em São José dos Campos. Aí eu desci, irmão, desci assim, ó, desci todo metido. Onde é que está o demônio? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Aí tinha um jovem, tinha uns irmãos assim, onde é que está o demônio aí para mim? Então, todo. Aí, fala assim, está ali. Quando eu olhei, irmãos, era um pai de santo, vestido de branco, cheio de patuá, endemoniado. Cheguei nele, falei para ele, ó, vem aqui de expulsar o demônio. Demônio, sai! Ele olhou para mim e veio para cima de mim. Do jeito que ele veio, eu fui dando marcha ré. Ele veio, irmão, entrei pavoroso. Falei, meu Deus do céu, agora, o que vão falar de mim aí? Acabou tudo, agora não tem mais jeito. Eu fui de marcha ré. Eu fui, ele veio, o olho assim vermelho, olho vermelho, encarado em mim. Eu fui. Os irmãos tudo olhando, fui. Encostei aqui. O bicho veio e encostou aqui. Aí eu pensei tudo. Acabou a pregação, o pastor não vai me chamar mais para pregar. Amarelei, comecei a tremer. E aquele negócio aqui em cima, olhando para mim. Aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou fechar o olho para não encarar. Fechei o olho. Disse, agora seja o que Deus quiser. Agora seja o que Deus quiser, não tem mais jeito. Aí eu gritei, demônio! E dei um grito, sai! Peguei, quando eu procurei, o cara tinha caído lá. Aí levantou, o que aconteceu comigo? Eu disse, irmão, cuida aí que eu quero pregar. Saí correndo. E entrei, irmão, mas entrei como cara. Cheguei, descabei de um demônio brabo ali, meu irmão. Aí o pastor mandou eu pregar e foi uma festa. O que é isto? Confiança. Todas as vezes que você enfrentar uma situação difícil, você tem o Espírito de Deus na sua vida, mas você precisa se abrir para Deus trabalhar na sua vida, e a sua história de vida não vai te assustar, as circunstâncias negativas na tua vida não podem te assustar, as circunstâncias prejudiciais da sua vida não podem te colocar para correr, as portas fechadas não podem te colocar para correr, os caminhos truncados não podem te colocar para correr. Deus está trabalhando na sua confiança esta noite, Deus está formatando você esta noite. Você não tem, Deus vai dar. Se a porta está fechada, Deus vai abrir. Você pode, você é grande, você tem condições, você tem pensamentos bons, você tem ideias. Formate hoje novamente a sua vida, faça a sua melhor versão, deixa Deus trabalhar na sua história, mude a sua história hoje à noite e diga, eu tenho confiança para viver, eu tenho confiança para reagir, eu tenho confiança para ser diferente, eu tenho confiança para encarar, eu tenho confiança para isto, porque Deus está formatando a minha vida novamente. É isto que Deus quer fazer na tua história, e é para isso que Ele te trouxe aqui. Vamos estar de pé, por gentileza. Termino aqui, já vamos ler os versículos, mas olha, dá uma olhadinha como é que está a igreja hoje aqui. Dá uma olhadinha. Não, dá uma olhadinha como é que está a igreja aqui. Olha que coisa bonita aqui, ó. Olha que coisa bonita aqui, ó. Nós já aumentamos a frequência em quase 200% aqui. Eu quero lotar a galeria também na terça-feira. Quantos podem dar um aplauso para você mesmo aí? Para você mesmo. Mais bonito. Termino aqui, você conhece a história. Olhe para mim. Como foi que Deus usou os 300 com Gideão? Deus sempre nos dá uma colher de chá. Que foi que Deus mandou Gideão gritar com os 300? Quem conhece Bíblia? Que foi que Deus mandou ele gritar? Ei, esse negócio de você querer uma humildade, como eu diria assim, disfarçada. Não, eu não quero nenhum louros para mim, não. É tudo para Deus. Deixa, olhe para mim que eu vou dizer um negócio para você. Eu gosto de ser aplaudido. Vocês podem me dar um aplauso, por favor? Ei, pode parar. Só eu que gosto? É só eu? Não fica olhando para mim, vaidoso, metido. Ei, quem é que gosta de um elogio aqui? Tem alguns que não gostam. Paciência. E deixa eu te falar um negócio para você. Deus é tão bom que Ele quer colocar você e dizer, eu vou vencer esta, mas é com você. Não adianta você querer me convencer que eu não sou nada. Não adianta, você não vai me convencer. Não adianta você falar assim, pastor, o senhor não é nada, você está pensando que o senhor é alguma coisa? Eu sou alguma coisa assim. Mas não é só eu não, você também é. Você também é. Não só eu não, você também é.
Deus te configurou para isso. Deus te configurou para isso. Você tem que ser o melhor. Deus fez para você ser o melhor. Deus quer que você seja o melhor do seu bairro. Deus quer que você seja o melhor da sua cidade. Deus quer que você seja o melhor do seu comércio. Deus quer que você seja o melhor empresário dessa cidade. Deus quer que você seja o melhor. Deus quer. Quantos aceitam esta palavra? Quantos aceitam esta palavra? Quantos aceitam esta palavra? Ei, vou te provar nisso aqui. Estou te pregando Bíblia, viu? Não é conversa fiada não. Deus disse: Gideão, espalhe os 300, 100 para um lado, 100 para o outro, 100 para o outro. E você manda eles gritarem: o quê? Espada do Senhor. E o que mais? Espada do Senhor e? Tu não conhece Bíblia, irmão. Esse aqui é o grande problema teu. Que na hora da fraqueza, quando você está perigando lá e se acabando, tu não sabe aonde pegar. Você não sabe aonde pegar. O Espírito Santo diz que Ele nos lembra na hora que é necessário. Sabe o que Deus disse? Espada do Senhor e de quem mais? Gideão, eu vou deixar você aparecer. Eu vou deixar você aparecer. Eu vou aparecer. Eu vou deixar você aparecer. Ei, Gideão, quando contarem esta história, terão que falar de você, Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. Deus quer te levantar. Deus quer te exaltar. Deus quer te destacar. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer grande. Deus quer te abençoar. Deus quer isto. Deus não quer essa mediocridade na tua vida. Deus está trabalhando na tua mente e no teu coração esta noite. Deus quer. Ele quer te mostrar para o mundo. Ele quer te mostrar para os seus adversários. Ele quer te mostrar quem você é. Espada do Senhor e do Gideão. Você pode. Você tem espada, Gideão. Eu vou vencer com você, mas eu vou ser comigo, Gideão. Deus não quer ganhar sozinho, Ele quer com você. Ele não vai te deixar ganhar sozinho, é com Ele. Aleluia, aleluia. Deus não quer, Ele quer ganhar com você. Agora nós vamos cruzar a Bíblia aqui, vamos lá. Agora é hora dos mísseis de Deus. Vamos lá, os mísseis de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Primeiro texto que nós vamos ler, tá? Mas vocês sabem ler? E vai ser uma metralhadora agora, tá bom? Tudo sobre a mente, todos os versículos aqui agora, como Deus se interessa por sua mente. Vamos lá, vamos começar. 1, 2, 3. Romanos 12, 2. Forte, 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 abre a boca. Padrão deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Subindo o tom, Deuteronômio 11, 18. Subindo o tom. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-se sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Romanos 8, 5 a 7. Subindo o tom. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem sobe o tom. vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Jeremias 17, 10. Subindo o tom. Eu sou o Senhor que te sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com as suas obras. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Subindo o tom. Coisas que vêm do Espírito de Deus. Ou lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são desse 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é. 16. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Filipenses 4, 6 a 7. Subindo o tom. Versículo 7. Todo entendimento guardará o coração e a mente. Tiago 1, 6 a 8. Tudo sobre a mente. Subindo o tom. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não pense tal pessoa que receberá Versículo 8. constantemente Último versículo, Filipenses 4 e 8, para cima, vamos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Os que confiam no Senhor são como os montes. Enquanto eles cantam, nós vamos estar orando agora. Aonde você está? Nós vamos orar esta noite para que Deus mude a sua configuração. Deus vai te dar um novo mindset na sua história e na sua vida hoje à noite.